Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal prorroga a validade das cotas raciais em concursos públicos. A decisão liminar foi concedida pelo ministro Flávio Dino, que observou a proximidade do fim do prazo de vigência da ação afirmativa. O plenário virtual do STF já tem maioria para validar exigência de chamamento público para cursos de medicina. Supremo invalida a exigência de licenciamento para torres de celular no Rio Grande do Norte. Processos contra médicos com base em norma que dificultava aborto legal são suspensos pelo STF. Pena de brasileiro que matou 3 mulheres em Portugal em 2016 é aumentada após pedido do Ministério Público Federal. E ainda, na primeira reportagem da nossa série sobre entrega voluntária para adoção, você vai entender como a legislação brasileira garante esse direito a todas as mulheres. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 27 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal prorrogou a validade das cotas raciais em concursos públicos até que o Congresso aprove nova lei sobre o tema. A repórter Evelyn Araújo explica os detalhes dessa decisão. A decisão provisória foi tomada pelo ministro Flávio Dino em ação apresentada pelos partidos PSOL e Rede Sustentabilidade. Ao analisar o caso, o ministro entendeu pela urgência na concessão da liminar, em razão da proximidade do fim do prazo de vigência da lei de cotas, previsto para 10 de junho. A liminar vai ser submetida à confirmação do plenário do Supremo. A legislação de 2014 previu a duração da reserva de vagas com critérios raciais por 10 anos. Segundo o ministro Flávio Dino, a fixação do prazo teve por finalidade a criação de um marco temporal para avaliar a eficácia da ação afirmativa. Ou seja, os resultados obtidos devem ser analisados de forma a possibilitar o realinhamento da medida e programar o término dela, caso o objetivo tenha sido atingido. Ainda de acordo com o relator, o fim da vigência da lei de cotas, sem que essa avaliação seja feita, é contrário ao objetivo da própria lei, além de desrespeitar regras da Constituição que garantem uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades sociais e sem preconceito de raça, cor e outras formas de discriminação. Dino também apontou que tramita no Congresso Nacional projeto de lei sobre o tema, com texto já aprovado pelo Senado, em que se reconhece que a ação afirmativa ainda não atingiu o objetivo e precisa ser continuada. A proposta já foi encaminhada para apreciação da Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, manteve decisão que puniu Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, por participar, em setembro de 2018, de um espancamento dentro da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. De acordo com o processo, Marcinho VP e outros detentos agrediram um preso durante o banho de sol e foram punidos com a perda de 1/3 dos dias que poderiam ser usados para reduzir a pena. A defesa de Marcinho VP recorreu todas as instâncias para tentar anular a decisão até a chegada do processo ao STF. Ao analisar o caso, o ministro entendeu que a decisão foi devidamente fundamentada e que também foram respeitadas todas as garantias do preso. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, complementou a decisão em que ele suspendeu provisoriamente processos abertos contra médicos com base em norma do Conselho Federal de Medicina que dificultava a possibilidade de abortos admitidos por lei. A medida foi necessária depois que o ministro recebeu novas informações ao processo. A reportagem é de Carolina Chaves. A resolução do Conselho Federal de Medicina foi publicada em abril deste ano e regulamenta procedimentos de aborto em gravidez ocorrida durante um estupro. A norma proíbe uma técnica para interromper gestações em fetos acima de 22 semanas, contrariando a lei. O procedimento chamado de assistolia fetal usa medicação para interromper os batimentos cardíacos do feto. Para o autor da ação, o PSB, Partido Socialismo e Liberdade, proibir o procedimento cria embaraços e restringe a liberdade científica, submetendo meninas e mulheres a manter uma gravidez compulsória. Já que nos casos de estupro, o PSB afirma que, além do consentimento da vítima e da realização do procedimento por um médico,
A legislação brasileira não estabelece expressamente o tempo para a interrupção da gravidez decorrente de estupro. Foi com base nesse argumento que, há 10 dias, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina por entender que a norma ultrapassa o poder de regulamentar e limitar o procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde e previsto em lei. Por causa da suspensão da resolução, Moraes também proibiu a abertura de novos processos judiciais e a instauração de qualquer processo administrativo disciplinar contra médicos com base na resolução do CFM. A decisão foi complementada depois que foram acrescentadas ao processo informações de que, recentemente, médicos foram afastados da profissão por realizar o aborto de fetos com mais de 22 semanas de gestação, o que teria fundamentado a realização de manifestações populares na sede do Conselho Federal de Medicina em São Paulo e a suspensão do programa Aborto Legal no Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, na capital paulista, repercutindo em supostas vítimas de violência. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma exigência de licenciamento para instalação de torres de celular no estado do Rio Grande do Norte. Repórter Pablo Lemos com as informações. No plenário da Suprema Corte, os ministros analisaram uma ação proposta pela Associação Nacional das Operadoras Celulares. A ACEL questiona uma lei do estado do Rio Grande do Norte que existe há 20 anos e uma resolução de 2006 do Conselho de Meio Ambiente do governo estadual. Entre os argumentos, a Associação Nacional afirma que as normas submeteriam as concessionárias de telecomunicações ao regime de dupla fiscalização ao estabelecer regras gerais para a implantação e compartilhamento da infraestrutura. O relator do caso aqui no Supremo foi o ministro Gilmar Mendes. Ele verificou que o estado do Rio Grande do Norte criou uma nova obrigação a essas empresas, ao estipular critérios para a instalação das torres. O ministro considerou ainda que houve invasão da competência da União para legislar sobre o assunto, além de interferência direta na relação contratual. No voto, Gilmar Mendes afirmou que a Constituição estabelece as atribuições e as responsabilidades de cada ente da federação, com o objetivo de evitar eventuais sobreposições de atribuições e edições de normas conflitantes e contraditórias. Nessa linha, ele verifica que a disciplina legal dos temas relacionados às telecomunicações e à exploração desses serviços deve ser estabelecida pela União. O relator disse também, com base em orientação recente do STF, que a criação de nova obrigação para as empresas de telecomunicações é proibida, mesmo que a finalidade seja a proteção ao meio ambiente, à saúde ou aos consumidores. Além disso, ele observou que as limitações para a instalação desse tipo de infraestrutura estão previstas em normas federais. O Solidariedade está questionando no Supremo Tribunal Federal trechos da resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que criou um novo marco regulatório no transporte rodoviário interestadual de passageiros e da lei que alterou a legislação sobre estruturação do setor no país. O partido alega que as mudanças extrapolam as competências constitucionais da ANTT e violam a ampla concorrência. Uma das novidades foi a determinação de critérios de viabilidade técnica, operacional e econômica antes da autorização para a empresa ingressar no mercado de transporte de passageiros. A ação direta de inconstitucionalidade está sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. A seguir, a gente fala sobre a posição do STJ sobre os crimes impeditivos do indulto natalino de 2022. E veja também, Supremo já tem maioria para validar exigência de chamamento público para cursos de medicina. Voltamos em instantes. A Suprema Corte já formou maioria para validar a exigência de chamamento público para a abertura de novos cursos de medicina. Repórter Viviane Novaes tem as informações.
O que está em discussão é um trecho da Lei do Mais Médicos de 2013. Ele prevê o chamamento público para abertura de novos cursos de medicina. Esse modelo leva em conta critérios de infraestrutura e localidade para suprir a falta de profissionais em algumas regiões. Pela regra, cabe ao MEC indicar quais municípios podem receber novos cursos e escolher as instituições de ensino interessadas. No STF, associações de reitores e de universidades particulares alegam afronta à livre iniciativa. O relator, ministro Gilmar Mendes, discordou do argumento e votou para validar a regra do Mais Médicos. Para ele, a sistemática do chamamento público é adequada para a estruturação de políticas públicas. Segundo Gilmar Mendes, a política do chamamento público apresenta impacto imediato na descentralização dos serviços de saúde, na medida em que a própria instalação da faculdade resulta na injeção de recursos financeiros e humanos na infraestrutura de saúde local. Basta observar, disse o ministro, que a Faculdade de Medicina bem estruturada envolve o estabelecimento na cidade de professores, alunos de graduação e residentes. A maioria dos ministros seguiu o relator sobre a necessidade de chamamento público. Também votou a favor da manutenção de decisões judiciais que já autorizaram a criação de novos cursos. O julgamento no plenário virtual tem prazo para terminar no dia 4 de junho. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a pessoa menor de 18 anos não pode fazer exame da educação de jovens e adultos, a EJA, para concluir o ensino médio e entrar na faculdade. Os detalhes com a repórter Jéssica Castro. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ definiu na tese cadastrada como tema 1127 pela impossibilidade de menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos centros de jovens e adultos, de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. De acordo com os ministros, esse atalho tem sido muito utilizado por jovens que conseguem aprovação no concurso para ingresso nas faculdades antes mesmo de terminarem o ensino médio regular. O relator, ministro Afrânio Vilela, explicou que a educação de jovens e adultos tem como objetivo viabilizar o acesso àqueles que não puderam ingressar na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de ingresso na universidade. Os demais ministros seguiram o voto do relator, entendendo que não cabe ao Poder Judiciário desconsiderar a estrutura educacional planejada e desenvolvida pelo Legislativo e o Executivo, e que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não faz referência à possibilidade de saltos de séries educacionais por simples vontade do estudante. A primeira sessão optou por preservar os efeitos das decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão do repetitivo e que autorizaram menores de idade a fazerem o exame da EJA. O INSS não precisa de ação autônoma para cobrar do Estado o ressarcimento de honorários periciais antecipados. Esse é o entendimento da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. E quem explica é o repórter Bruno Silveira. O colegiado considerou desnecessário o Instituto Nacional do Seguro Social ajuizar ação autônoma para cobrar que ente federativo faça o ressarcimento dos custos de perícia pagos pelo INSS nos processos em que o beneficiário da justiça gratuita tem pedido julgado improcedente. No caso analisado, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido do INSS para o governo paulista ressarcir os honorários periciais antecipados pela autarquia em uma ação de acidente de trabalho com pedido julgado improcedente em que a segurada tinha direito à justiça gratuita. Segundo o acórdão, o INSS deveria ajuizar a ação autônoma de ressarcimento contra o Estado. No STJ, o recurso especial do INSS foi parcialmente promovido pela segunda turma, que determinou ao Estado de São Paulo o pagamento em definitivo dos honorários periciais adiantados. Para este advogado, especialista em direito previdenciário, esse entendimento da Corte vai ajudar na redução da morosidade nos processos previdenciários. Hoje, um dos maiores problemas que a Justiça tem é a morosidade. Muitos processos, às vezes, têm prazo, são contados em dias úteis.
e outros incidentes em si que vai tendo essa morosidade. E com esse efeito, via de regra, o INSS ele não necessita de uma ação autônoma para estar discutindo as verbas de honorários dos próprios autos, e ele já pode fazer essa cobrança de imediato, com base nesse julgamento do STJ. De acordo com o relator do caso, ministro Afrânio Vilela, a segunda sessão do tribunal fixou em 2021 tese repetitiva, estabelecendo que os honorários periciais antecipados pelo INSS em ações de acidentes de trabalho configuram despesa do Estado quando os pedidos forem julgados improcedentes e a parte que perder for beneficiária da justiça gratuita. O ministro observou também que, segundo o acórdão repetitivo, o fato de o Estado não ser parte no processo não impede que ele tenha de arcar com o pagamento definitivo dos honorários do perito judicial, pois a responsabilidade do ente federativo resulta da sucumbência da parte beneficiada pela justiça gratuita. Já a terceira sessão do STJ alinhou com o Supremo a posição sobre os crimes impeditivos do indulto natalino de 2022. Detalhes com Samanta Peçanha. Previsto na Constituição, o indulto normalmente é concedido todos os anos em período próximo ao Natal e tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena de um detento. Porém, para receber esse benefício, o preso deve cumprir alguns critérios que variam conforme o decreto presidencial. A defensora pública do Distrito Federal e mestre em criminologia pela UNB, Mayara Tachi, explica a finalidade do indulto. O indulto natalino ele tem como objetivo representar uma política criminal desejada pelo Poder Executivo, em especial considerando a situação de superlotação carcerária. Tem também o objetivo de ressocialização, de que essa pessoa ela possa ir gradualmente recuperando a liberdade. São exemplos de impeditivos do indulto listados no decreto de 2022. Os crimes hediondos, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou com violência doméstica e familiar contra a mulher, a tortura, a lavagem de dinheiro, a participação em organizações criminosas, o terrorismo, os crimes contra a liberdade sexual e contra a administração pública. O juízo criminal de Aracaju deferiu o indulto em relação ao crime de receptação simples não conectado com outra ação penal relativa à associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso, ou seja, no mesmo ato. O TJ de Sergipe cassou a decisão do juízo por entender que não se exige que os crimes tenham sido praticados em concurso para que o indulto seja impedido. No STJ, a terceira sessão denegou o habeas corpus, mantendo o acórdão do TJ que indeferiu o indulto. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, pontuou que a sessão tinha a orientação de que, para a concessão do benefício de indulto do decreto presidencial de 2022, deveria se considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Com isso, o STJ... A Justiça Eleitoral lançou uma nova campanha de incentivo à participação de pessoas voluntárias a trabalhar nos dias de eleição. Com a mensagem, todo mundo tem um talento especial para ser mesária ou mesário, quem coloca esse talento em prática faz a democracia crescer. A campanha está sendo veiculada em emissoras de rádio e televisão de todo o país, além do canal da Justiça Eleitoral no YouTube e nas redes sociais do TSE. Vamos assistir. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Para se voluntariar, basta ter 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Todas as informações você encontra no canal do Mesário no endereço justiçaeleitoral.jus.br/eleições/mesário. Tudo sem acento e sem cedilha. No próximo bloco, pena de brasileiro que matou 3 mulheres em Portugal em 2016 é aumentada após pedido do Ministério Público.
E ainda, entrega voluntária para adoção. Você vai entender como a legislação brasileira garante esse direito a todas as mulheres. Voltamos já. Maio é considerado o mês da adoção. E nesta semana, o Jornal da Justiça vai exibir uma série de reportagens sobre entrega voluntária. São diversos os motivos que levam uma mulher a entregar seu filho para adoção. Independentemente da causa, esse é um direito previsto em lei e que precisa ser respeitado. A primeira reportagem da série, a repórter Carolina Chaves explica o assunto e como a legislação garante esse direito a todas as mulheres. Nem sempre a maternidade é uma escolha. E quando a mulher é engravida e não pretende ficar com o filho, ela tem a possibilidade de entregar o bebê para adoção. E isso é garantido por lei. Como explica a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Ana Carolina Sena. A entrega voluntária é um procedimento que surgiu no nosso país no ano de 2017 de entrega do bebê. Né? A mulher tem a gestação e após o nascimento do bebê, ela entrega de forma voluntária para que aquele bebê seja adotado. E é um procedimento seguro, um procedimento que visa proteger a mulher, principalmente na questão do sigilo, porque a gente sabe que esse é um procedimento que, em regra, as mulheres sofrem muito. Elas sofrem de não ter condições de cuidar daquele filho e elas sofrem muito pelo julgamento social. A entrega voluntária é uma forma de evitar que crianças sejam abandonadas e colocadas em risco. Foi o que aconteceu com um recém-nascido encontrado em uma caixa de papelão em Sorocaba, interior de São Paulo. A polícia está investigando e, nesse caso, a mãe pode responder por abandono de incapaz. De acordo com a Vara de Justiça do Estado de São Paulo, ano passado, o número de bebês recém-nascidos entregues para adoção teve alta de 36,4%. Em 2022, foram 258 bebês. Em 2023, o número saltou para 352. A entrega voluntária é um direito garantido desde 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2017, o tema foi regulamentado em uma lei que estabeleceu procedimentos e diretrizes, mas que ainda não foram suficientes para tratar um assunto tão complexo. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça lançou um manual padronizando etapas da entrega voluntária em todo o Brasil. Agora a gente tem um passo a passo e garante aos profissionais envolvidos nessa questão, como o médico que faz o parto, o oficial de cartório que vai registrar essa criança, como isso se processa. Isso é muito legal, né? Porque a gente dá condições a essa criança de não passar por aquelas marcas da infância, que são marcas que são indeléveis de sofrimento, quando aquela mãe fica com a criança sem querer ou sem poder estar com a criança. O processo de entrega voluntária do bebê pode começar durante a gravidez, no pré-natal ou após o nascimento. E a mulher não precisa justificar. Mas a justiça é clara, não pode vender ou fazer a entrega do recém-nascido fora do processo de adoção. Não é possível no nosso ordenamento jurídico receber nenhuma quantia, receber nenhum dinheiro pela entrega daquela criança. Isso por quê? Porque hoje o procedimento de barriga de aluguel, que em outros países é possível cobrar por isso, enfim, aqui no Brasil não é possível cobrar por isso. O que eu posso ter essa gestação para beneficiar parentes próximos, mas sem recebimento de dinheiro, de valores. Então, isso é importante ser dito, porque nessa entrega voluntária, se não tiver a questão do sigilo em relação aos parentes, primeiro vai ser averiguado se os parentes próximos têm condições e interesse de cuidar, de criar aquela criança e após isso, caso não tenham interesse ou não tenham condições, vai seguir o procedimento normal de adoção, segundo o que vai seguir a fila de pessoas habilitadas e capacitadas para cuidar daquela criança.
primeira vara especializada da Infância e Juventude de Cuiabá realizou mais de 120 audiências concentradas nas unidades de acolhimento da capital. Foi um esforço concentrado com o objetivo de reduzir o tempo de permanência de crianças e adolescentes que estão nas instituições, aguardando por um novo lar ou pelo retorno às famílias. Repórter Laura Meirelles. Uma série de audiências concentradas foi realizada nas 8 casas-lares de Cuiabá. Durante 3 dias, a juíza titular da primeira vara especializada em infância e juventude da capital, Gleide Bispo Santos, ouviu as crianças e adolescentes que estão acolhidos. Nós estamos aqui para ter contato com as crianças, conversar pessoalmente com elas, né? Tanto eu quanto a promotora de justiça, e para reavaliarmos a situação de cada uma delas. Verificar a possibilidade de reintegração ou de permanência na casa de acolhimento. Grande parte delas já com impossibilidade de reintegração familiar, e a gente vê assim o sofrimento das crianças, né, que passaram por situações abusivas, de violação de direito, e ainda assim, eles nutrem uma certa esperança de retornar para a família natural. E a maioria dos casos não há possibilidade. Foram mais de 100 audiências realizadas e essa iniciativa tem como objetivo avaliar a situação de crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional. É muito importante essas audiências concentradas para o fortalecimento de vínculo com a rede, né, as instituições envolvidas, tanto a Justiça quanto a rede municipal e estadual, para o cuidado com a criança. O fortalecimento de vínculo com a escola, com a saúde, né, fazendo esse contato próximo e aproximando a casa-lar da comunidade, né? A medida está em conformidade com as diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e do Conselho Nacional de Justiça. Em meio a histórias dolorosas de violação de direitos, ainda há esperança na reestruturação familiar. A família toda se reestruturou, né, entrou no enquadramento do que é uma família, né, uma família preparada para receber a criança novamente. Então ele se alinhou, né, conseguiu entrar nos padrões corretos para poder receber. E a emoção das crianças ao retornar na casa, isso é gratificante. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça aumentar a pena de um brasileiro que matou 3 mulheres em Portugal em 2016. O repórter Márcio Continelli tem mais informações. Um brasileiro preso e condenado por matar 3 mulheres em Portugal teve a pena aumentada de 36 anos para 44 anos de reclusão, depois que o Ministério Público Federal brasileiro recorreu da primeira sentença. Para esconder que tinha um relacionamento extraconjugal, em 2016, o homem matou e escondeu os corpos da namorada, da cunhada e da mulher com quem ele tinha outro relacionamento. As 3 vítimas também eram brasileiras. A defesa do criminoso entrou com recurso pedindo a redução da pena, mas, ao se manifestar, o MPF reforçou a gravidade do ato e pediu o aumento da sentença. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A seguir, TRF da 1ª Região decide que a aposentadoria por idade rural não é descaracterizada pelo tamanho da propriedade. E veja também a operação da Polícia Federal para combater a extração ilegal de manganês. Voltamos a instantes. O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta semana uma ação que trata do acesso de pessoas trans a serviços do Sistema Único de Saúde. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. Apresentada pelo Partido dos Trabalhadores em 2021, a ação questiona atos do Ministério da Saúde relativos à atenção primária de pessoas transexuais e travestis. O PT alega que pessoas trans que alteraram o nome no registro civil não estariam tendo acesso a serviços de saúde
que dizem respeito ao sexo biológico, ou seja, homens transexuais e pessoas transmasculinas com o nome já retificado, mas que conservam o aparelho reprodutor feminino, não estariam conseguindo consultas e tratamento com ginecologistas. E mulheres transexuais e travestis também teriam acesso negado a especialidades médicas como urologia e proctologia. O ministro Gilmar Mendes foi escolhido para ser o relator do processo. Em junho de 2021, em decisão provisória, Gilmar Mendes determinou que o Ministério da Saúde alterasse em 30 dias os sistemas de informação do SUS para garantir que as marcações de consultas e de exames de todas as especialidades médicas sejam feitas independentemente do registro do sexo biológico da pessoa registrada. A liminar foi atendida pelo governo federal, que alterou a classificação de gênero em 269 procedimentos oferecidos pelo SUS. Com a alteração, a tabela de procedimentos passou a classificar que os serviços devem ser oferecidos para ambos os sexos. Essa decisão provisória do ministro Gilmar Mendes foi levada para confirmação pelo plenário em sessão virtual. O relator manteve o entendimento da liminar. Os ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski votaram antes de se aposentar, acompanhando o relator. O ministro Alexandre de Moraes também seguiu o entendimento de Gilmar Mendes, mas um pedido de destaque do ministro Nunes Marques levou a discussão para o plenário físico, iniciando o julgamento do zero. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a polícia não pode exigir que o Ministério Público antecipe providências em casos envolvendo crianças e adolescentes. A decisão foi em julgamento no plenário virtual. Evelyn Araújo tem mais informações. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público entrou com ação no Supremo contra trechos da lei que estabelece que a polícia pode requisitar a antecipação de produção de prova. Para a entidade, o Ministério Público não se submete à determinação ou ordem da autoridade policial. No voto, o relator, ministro Luiz Fux, lembrou que a Constituição concede autonomia ao Ministério Público e garante independência funcional aos integrantes da instituição. Segundo o ministro, cabe ao Ministério Público o controle externo da atividade policial. Assim, qualquer interpretação que atribua controle externo à Polícia Judiciária desorganizaria o papel das duas entidades. Para Fux, o dispositivo deve ser interpretado de forma que o verbo requisitar tenha o sentido de pedir e não determinar. Assim, a medida preserva a autonomia do Ministério Público e mantém a possibilidade de provocação da polícia para a coleta de provas nos casos de violência doméstica ou familiar contra criança ou adolescente. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Distrito Federal, decidiu que a aposentadoria por idade rural não é descaracterizada pelo tamanho da propriedade. Repórter Fátima Uchoa. Uma trabalhadora rural procurou a justiça depois que teve seu pedido de aposentadoria por idade como segurada especial negado pelo INSS por ter exercido atividade rural em propriedade com um tamanho superior a 4 módulos fiscais. O módulo fiscal é uma unidade de medida agrária que varia entre 5 e 110 hectares, a depender da localização da propriedade. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 9ª turma confirmou a sentença que concedeu a aposentadoria por idade à autora. O colegiado aplicou ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual define que o tamanho da propriedade não descaracteriza por si só o regime de economia familiar, se comprovados os demais requisitos legais para a concessão do benefício. O relator desembargador federal Urbano Leal Neto entendeu que no julgado em questão, a autora juntou documentos suficientes para provar a atividade exercida no campo, mas fez questão de lembrar que mesmo não havendo início de prova material, a simples alegação de quem requer o benefício, aliada ao depoimento de testemunhas, já é capaz de comprovar o desempenho do trabalho rural. A Polícia Federal fez uma operação no fim de semana para combater a extração ilegal de manganês em Cumaru do Norte, no Pará. Vamos ver. No local funcionava uma mineradora clandestina.
Foram encontrados maquinários utilizados no beneficiamento de minério, além de caminhões que faziam o transporte de manganês, pás carregadeiras, escavadeira hidráulica, além de celulares. Todo o equipamento foi apreendido. Os bens são estimados em mais de 6 milhões de reais. A mina fica dentro de um projeto de assentamento do INCRA, na divisa com a terra indígena Caiapó. Além da degradação do meio ambiente, a contaminação do solo e lençóis freáticos pode refletir no equilíbrio ambiental dentro da terra indígena. As investigações prosseguem para identificar o responsável pela mineradora. Os trabalhadores do local foram ouvidos e liberados. Ninguém foi preso. Um caminhoneiro morreu em um acidente de trânsito causado por excesso de velocidade. A família entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho para responsabilizar a empresa em que o motorista trabalhava, mas o pedido foi negado pela primeira turma. A repórter Larissa Batista traz os detalhes. O acidente ocorreu em uma rodovia de Mato Grosso. O caminhão saiu da pista e tombou numa curva. No processo foi incluída uma conversa por mensagem em que o motorista reclamava de um suposto problema mecânico no caminhão. Com base nesse relato da vítima, a família pediu a responsabilização da transportadora pelo ocorrido. Em defesa, a empresa alegou que o veículo era seminovo e estava em perfeitas condições. A transportadora também apresentou laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que concluía que a vítima dirigia em velocidade acima da permitida. Além disso, foi comprovado nos autos que o trabalhador havia recebido diversas multas por excesso de velocidade durante o contrato de trabalho. Diante das evidências, o juízo de primeiro grau negou o pedido de indenização aos familiares. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença. O TRT considerou o laudo pericial que, além de comprovar as boas condições da estrada, demonstrou que o caminhão estava a 132 km por hora, numa pista em que a velocidade máxima permitida era de 60 km por hora. O regional concluiu que não poderia prevalecer o critério objetivo de responsabilização quando o acidente é causado por culpa exclusiva da vítima. Da decisão, a viúva e as filhas do caminhoneiro recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela primeira turma. O relator, ministro Amaury Rodrigues, manteve o entendimento do TRT. Ele ponderou que o caso não se refere à falha humana, mas sim a ato voluntário de desrespeito às regras de trânsito. Não vejo como fazer prevalecer a responsabilização pelo risco quando o acidente do trabalho foi causado por ato culposo praticado pelo próprio trabalhador em descumprimento de seus deveres funcionais e das normas de segurança no trânsito, que são estabelecidas com o objetivo de impedir a ocorrência de acidentes. Não há como reconhecer com causalidade quando o acidente automobilístico não foi ocasionado pelo risco de se dirigir na estrada, mas pelo considerável excesso de velocidade desenvolvido pelo trabalhador na condução de um veículo pesado e que, por isso, tornava ainda mais desaconselhável o excesso de velocidade. Por maioria de votos, a primeira turma rejeitou o recurso da família do motorista, que pretendia responsabilizar a transportadora pelo acidente. Não cabe mais recurso. A seguir, Supremo mantém ICMS sobre serviços de transporte marítimo interestadual e intermunicipal. E o TRF1 decidiu que menor aprendiz deve ser considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência quando for contratado como empregado. Assunto para o próximo bloco. Até já. Em sessão virtual, o Supremo decidiu por unanimidade que cabe à União definir o destino de recursos obtidos com delações premiadas ou condenações criminais em casos em que a lei não prevê uma finalidade para esses valores. O entendimento veda que o direcionamento dessas quantias seja fixado pelo Ministério Público em acordos firmados com réus ou por determinação dos tribunais em que tramitam os processos. A ação foi apresentada por 2 partidos políticos que questionavam a alegada atuação indevida do MP ao destinar recursos obtidos com condenações e delações a projetos específicos.
O relator, ministro Alexandre de Moraes, argumentou que a grande maioria das leis já estabelece o destino desse recurso e que cabe à União fixar essa definição, como se faz com qualquer receita pública, nos casos em que não há uma finalidade específica definida. O Supremo Tribunal Federal manteve por maioria a validade de dispositivo de lei que prevê a incidência do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o transporte marítimo interestadual e intermunicipal. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. Na ação, a Confederação Nacional do Transporte argumentava que um dispositivo da Lei Candir de 1996 não identifica elementos essenciais como tomador do serviço, origem e destino do imposto sobre serviços de transporte marítimo interestadual e intermunicipal de passageiros e de cargas. A CNT alegava ainda que o conceito de transporte de bens e de pessoas não deveria abranger as atividades de fretamento de embarcações nem a navegação destinada às atividades de apoio logístico às unidades de extração de petróleo em águas territoriais. Sobre o primeiro argumento, o colegiado acompanhou o entendimento do relator, ministro Luiz Fux, de que a lei complementar é norma geral, sem a função de detalhar as obrigações acessórias às quais os contribuintes devem se sujeitar no interesse da fiscalização. As obrigações acessórias devem ser definidas por lei ordinária. Em relação ao segundo ponto, prevaleceu no julgamento o voto parcialmente divergente do ministro Alexandre de Moraes. Ele destacou que o objeto da discussão é unicamente o artigo 2º, inciso 2, da Lei Candir de 1996, que se limita a estabelecer a incidência de ICMS sobre prestações de serviços de transporte marítimo interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores. A questão do transporte aquaviário é tratado em outra lei, que não foi questionada nessa ação em julgamento. O Ministério Público Federal pediu o fim do bloqueio de acesso à Universidade Federal do Espírito Santo por grevistas. Na última sexta-feira, uma nova proposta do governo federal para acabar com a greve foi rejeitada em assembleia da Associação dos Docentes da Universidade Federal. Márcio Fontinelli. Para que os grevistas parem de impedir o acesso do público à Universidade Federal do Espírito Santo, o Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça, inclusive com pedido de aplicação de multa para quem não respeitar a decisão. Professores da instituição cruzaram os braços em abril e bloquearam os portões que dão acesso ao prédio. O MPF chegou a emitir uma recomendação para que isso não fosse feito. Porém, recentemente recebeu denúncias de que o impedimento continua. Para o TRF1, o menor aprendiz, quando contratado como empregado, é considerado segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. Fátima Ochoa é quem traz os detalhes. Uma empresa de alimentos terá de recolher as contribuições previdenciárias e de terceiros referentes às remunerações pagas aos menores aprendizes contratados como empregados nos últimos 5 anos. A decisão é da 8ª turma do TRF1, seguindo o entendimento do relator desembargador federal Novelli Villanova. A empresa havia argumentado que não deveria incidir a contribuição previdenciária em relação às importâncias pagas, devidas ou creditadas aos jovens aprendizes, porque essas verbas teriam natureza indenizatória, uma tese que saiu vitoriosa em primeira instância. No TRF1, o relator considerou que, quando contratado como empregado, o menor aprendiz é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, regulado pela Lei 8.212 de 1991. Logo, a remuneração paga ao menor aprendiz integra a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelas empresas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinou um termo de cooperação técnica com representantes da classe dos notários e registradores do Estado para tornar os serviços ainda mais inclusivos. A repórter Eli Cristina Azevedo tem os detalhes.
O Judiciário mato-grossense dá mais um passo importante no combate à violência doméstica com a assinatura do termo de cooperação Cartório Inclusivo Integrar para Valorizar, entre a Presidência do Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CEMulher, e associações representativas dos notários e registradores de Mato Grosso. A iniciativa promove reintegração social e econômica da vítima de violência doméstica por meio de qualificação, oportunidade de emprego e estágio nos cartórios em todo o estado. Tudo que se envolve a inclusão da mulher vítima de violência doméstica é muito importante para nós, porque elas ficam muito sensíveis, né? Então, o empoderamento delas é através do trabalho, através de serem úteis, né? É uma preocupação com o respeito, com a dignidade e mesmo com a possibilidade delas adquirirem uma independência financeira. Coordenado pela Corregedoria-Geral da Justiça, o projeto prevê a reserva de 10% das vagas de emprego nos cartórios para mulheres vítimas e já começa com a adesão de mais de 90 serventias no estado. Hoje nós temos aproximadamente 257 serventias e todos os cartórios de todas as especialidades estão aptos a aderirem ao projeto. A título de exemplo, nós já temos aproximadamente 93 adesões de cartórios, o que vai, em tese, gerar de imediato aproximadamente de 40 a 50 vagas, de acordo, né, com a disponibilização voluntária de cada um dos cartórios. Lembrando que a gente solicita que se destine 10% das suas vagas para essas vítimas de violência doméstica. Idealizamos na Corregedoria e hoje se concretizou com a assinatura desse termo, com a participação dos cartórios, né, as associações de cartórios, para dar um amparo às mulheres vítimas de violência doméstica. Para Rodrigo Oliveira Castro, presidente da Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais do Estado de Mato Grosso, ARPEM, a parceria vem para ajudar a romper o ciclo da violência. Possibilita com que um caminho para que ela se sustente, para que ela tenha um emprego, para que ela tenha renda e que ela seja reinserida e rompa esse ciclo da violência doméstica. Ao longo desta semana, o edifício sede do Supremo Tribunal Federal vai estar com uma iluminação especial, com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Essa é uma homenagem do STF ao estado fortemente atingido pelas chuvas. A iniciativa ainda deve estimular o apoio às vítimas das enchentes e a união de esforços em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul. 169 pessoas morreram, quase 600 mil foram desalojadas e mais de 2.300.000 foram afetadas pela maior tragédia climática já enfrentada pelo Estado. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.